Olha, todo mundo tem opinião, certo? Mas como é que a gente sai daquele simples eu acho que para um argumento que realmente convence, que tem peso? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Qual é o segredo, a estrutura por trás dos argumentos que de fato funcionam? Vamos começar com essa imagem aqui. Dá só uma olhada. É uma festa de aniversário, né? Tem bolo, tem balão, decoração, só que é para um cachorro. Essa cena, que para alguns é a coisa mais fofa do mundo, para outros é um exagero sem tamanho. E ela é o ponto de partida perfeito para um debate que, nossa, divide muita gente. E a pergunta que fica no ar é justamente essa. Tenho certeza que só de olhar a foto, uma opinião já pipocou na cabeça. Claro que sim, ou de jeito nenhum. E tudo bem. A questão é que ter uma opinião, bem, isso é só o comecinho da história. Exato. É sobre ir muito além de uma simples opinião. Porque, vamos combinar, para um ponto de vista ser levado a sério, não basta ser um sentimento forte. Precisa ter uma base, sabe? Uma estrutura por trás. E essa é a grande diferença entre só falar e ser realmente ouvido. É aqui que o jogo muda. É onde a gente separa uma crença qualquer de um argumento que realmente funciona. Não adianta só falar, eu penso assim porque sim. O desafio é mostrar o porquê. É sustentar a ideia, defender o ponto de vista com algo mais concreto. Então, tá, mas como fazer isso? A boa notícia é que não tem mágica nenhuma. Argumentos poderosos são como uma construção. Eles seguem um projeto, uma espécie de planta baixa, que qualquer um pode aprender a ler e a usar. E isso vale para qualquer assunto. E olha só qual é essa planta baixa. A estrutura é clássica de 3 pilares. Super simples, mas genial. Primeiro, a introdução. Aqui você já chega e diz qual é a sua tese, sem enrolar. Depois vem o recheio, o desenvolvimento. É aqui que você mostra as provas, as evidências e, por último, a conclusão. Você amarra as pontas e pronto. Reforça sua ideia principal. É simples assim e funciona que é uma beleza. Para a gente ver essa estrutura funcionando na prática, nada melhor que um exemplo de peso, né? Vamos analisar um artigo de opinião brilhante da Jane Goodall, aquela primatologista super renomada. O tema é sério: o comércio de animais silvestres. Olha isso! Logo de cara, na introdução dela, ela já manda real. A tese é essa: um chamado direto aos líderes mundiais. Super claro, super direto. A gente já sabe exatamente qual é a batalha que ela vai travar no texto. Essa clareza é a base de tudo. Certo, tese apresentada. E agora? Como é que ela defende isso? É aqui que a coisa fica interessante. A Jane Goodall não fala só "eu acho que". Não, ela abre uma verdadeira caixa de ferramentas de argumentação. E que caixa de ferramentas, hein? Tem de tudo aí dentro. Exemplos, dados numéricos, a palavra de especialistas, aquele apelo que mexe com a gente. E o legal é que cada uma dessas ferramentas tem um porquê, uma função específica para deixar o argumento cada vez mais forte. Vamos ver algumas delas em ação. Vamos começar com uma ferramenta poderosíssima, o apelo emocional. Presta atenção nas palavras que ela escolhe. Arrancados, torturados, são palavras fortes, né? Ela não está só descrevendo uma situação, ela está pintando um quadro, fazendo a gente sentir o peso, a crueldade daquilo. Isso cria uma conexão na hora. E logo depois de mexer com a nossa emoção, ela vem com fatos, com a frieza dos números: 1.700.000. Esse é o número estimado de vírus desconhecidos em animais silvestres. Uau! De repente, o argumento deixa de ser só sobre crueldade e vira uma questão de saúde global, uma ameaça para todo mundo. É um número que para e faz pensar. E o mais importante, de onde ela tirou esse número? Ela não inventou, ela cita a fonte. Isso é usar a ferramenta da autoridade. Ela pega o peso e a credibilidade de uma instituição de ciência e coloca a serviço do argumento dela. Aí não é mais a opinião da Jane Goodall, é a ciência que está falando. Ok, então a gente já viu como montar um argumento forte. Mas tem outra parte do jogo que é tão importante quanto: saber olhar para qualquer argumento, inclusive o nosso, de um jeito crítico. E para isso, a gente precisa conhecer uma armadilha que a nossa própria mente cria. E o nome dessa armadilha é viés de confirmação. Sabe quando a gente tem uma ideia e só procura na internet coisas que concordam com a gente, ignorando tudo que diz o contrário? É isso. É uma tendência natural do nosso cérebro. É mais confortável, claro, mas é um veneno para um argumento que se diz forte de verdade. Então, o pulo do gato é esse. Um argumento de verdade não é só sobre defender bem o próprio lado, é sobre entender de verdade o outro lado.
É até sobre ir atrás de quem discorda para ver os furos na nossa própria lógica. Isso não enfraquece o argumento, pelo contrário, deixa ele blindado. Bom, vamos fechar o raciocínio. A gente começou lá com a foto da festa do cachorro, passou pela estrutura de um bom argumento, viu as ferramentas em ação com o exemplo genial da Jane Goodall e ainda aprendeu a importância de olhar para o outro lado, de desafiar o que a gente mesmo pensa. A planta baixa e a caixa de ferramentas estão aí à disposição. Com elas, qualquer ideia, qualquer opinião pode se transformar num argumento sólido, daqueles difíceis de derrubar. A questão que fica agora é: que argumento precisa ser construído? Fica aí a provocação.